Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuarmos. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você, com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um momento em que podemos, Senhor Deus, orar a Ti. Apresentamos ao Senhor o nosso dia, a manhã, nossa tarde, a nossa noite, todas as nossas atividades, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, que o Senhor Deus venha nos guiar em tudo. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão viajando, aqueles que estão com a família, abençoe aqueles que ainda vão trabalhar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos médicos, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de recuperação, aqueles que estão, Senhor, nas casas de repouso, que o Senhor Deus possa ajudá-los neste momento. Apresentamos a Ti a cada pedido de oração que vai ser escrito aqui neste vídeo. Cuida dos Teus filhos, ajuda neste momento, estenda as Tuas mãos, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, fale conosco. Amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Diz o texto sagrado: depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus entrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Estamos diante de um texto interessante e também intrigante, porque nós temos alguns posicionamentos teológicos acerca do capítulo de número 5, justamente esta história. O texto apresenta um homem que ele está enfermo há 38 anos, nesse alpendre, que era um lugar onde se reunia multidão de enfermos,
O texto diz que havia cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quais águas eram essas? Era um tanque que havia ali, e diz o texto que o anjo descia e movimentava aquela água. E o Senhor Jesus, ele passa por meio daqueles alpendres e ele localiza apenas este homem. E Jesus lhe faz uma pergunta, dizendo: você quer ficar são? A ideia de Jesus é prová-lo. Por quê? Porque todas as pessoas que estão naquele alpendre, que estão naquele tanque de Betesda, estão ali, eles estão justamente esperando algo, esperando ser curado pelo movimento das águas. Então Jesus lhe pergunta se ele quer ficar são, e aquele homem diz: eu não tenho ninguém que possa me ajudar a eu entrar dentro da água. E Jesus dá a ordem: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem creu nas palavras de Jesus e se levantou e tomou a cama e partiu. E a questão aqui é que era sábado. E os judeus, ao ver isso, disseram: você não pode carregar a sua cama no dia de sábado. Sábado é o dia de descanso, você não pode fazer nada. E então aquele homem diz: eu estou apenas seguindo a ordem daquele que me curou. E eles questionam, perguntando quem é. E ele diz que não sabe, porque Jesus não se apresentou a ele. E aí, em um determinado momento, os dois se encontram no templo. E Jesus dá a ordem para ele tomar cuidado para não pecar, para que não suceda uma coisa pior. E ele então vai dizer que aquele homem saiu entendendo que era Jesus e anunciou aos judeus. E aqui no Evangelho de João, então, vai começar já aquele drama todo acontecendo no Evangelho por causa de curas de sábado. Jesus indo contra os argumentos e posicionamentos dos fariseus, dos saduceus. Jesus mostrando que a compaixão está em primeiro lugar e não depende de dia, nem de hora, nem de momento. E aqui, justamente aqui no Evangelho de João, vai começar já aquela ânsia dos fariseus encontrarem alguma coisa em Jesus, assim como nós vemos no Evangelho de Mateus. Nesse texto nós temos então esta visão de Jesus curando um homem e ele estando no tanque de Betesda. A teologia diverge acerca deste assunto, pois muitos acreditam que isto era apenas um conto, era apenas uma fábula que os líderes religiosos, os líderes políticos criaram dentro ali de Jerusalém para tirar as pessoas enfermas, coxas, aleijadas, cegas, pessoas paralíticas, tirar do centro de Jerusalém e colocar ela um pouco mais afastado do centro para dar um lugar mais limpo, um lugar mais sofisticado em Jerusalém. Então, tirar estas pessoas, esta multidão de enfermos e colocar eles em alpendres, em tanques e contar para eles uma fábula, dizendo que há como ser curado de forma milagrosa, esperando alguma coisa acontecer. Esta é a primeira posição teológica que temos, que muitos professores de teologia ensinam isto. Já também temos uma outra posição que é contrária a esta, que acredita de fato que o anjo ele descia para o movimento das águas, por causa de dois motivos. O primeiro motivo, que João está descrevendo assim, porque ele diz: porquanto um anjo descia. Ele descreve desta forma, e também a fala do enfermo, que ele vai dizer a resposta para o Senhor Jesus, dizendo: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque,
mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Parece no versículo 7, que aquele homem de 38 anos já viu alguns milagres acontecendo pelo movimento das águas. E ele até tentava, mas outro ia na frente dele e recebia a cura. Então veja que nós temos duas posições teológicas bastante diversas. Um acreditando que realmente o anjo descia e movimentava e havia cura, e outros que optam em dizer que era uma forma do Império Romano tirar as pessoas ali de Jerusalém, os líderes ali, tirar também as pessoas enfermas de Jerusalém que pediam esmolas, que pediam ajuda nas ruas, tirar eles do centro de Jerusalém e colocar numa região mais afastada, para Jerusalém ser uma cidade forte, bem vista, bem localizada, bem feita e construída. E isso até hoje nós vemos nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, nós vemos esta ação dos líderes tentando tirar as pessoas que ficam a pedir esmolas dos centros da cidade, justamente para que as pessoas que são turísticas não venham a ficar incomodadas com aquilo. Isto segue-se até hoje. Mas nós não vamos aqui defender nenhum posicionamento ou outro, eu apenas estou aqui mostrando para você entender um pouco mais a Bíblia de uma forma mais ampla, de uma forma mais teológica, que é muito importante. Nós temos essas duas opções, e aí fica, como se diz, ao gosto de você pensar e optar por uma dessas duas opções que a teologia nos dá. Nós vamos observar apenas a atitude de Jesus e do homem. Jesus olhando para o homem e o questionando se ele quer ficar são. A ordem que o Senhor Jesus dá a ele de levar a cama, e depois a forma como o Senhor Jesus, ele o repreende dizendo: não peques para que não te suceda uma coisa pior. Se você está gostando desse vídeo, eu peço para você deixar o seu joinha, o seu comentário, porque isso ajuda muito o reino simples de Deus a avançar. Amém? E eu fico muito grato pelo esforço de vocês. A primeira lição prática que nós temos nesse texto é o fato de Jesus passar entre muitas pessoas e curar apenas este homem. Isso nos mostra que existe um momento e um tempo certo para as coisas. Veja que o texto nos apresenta um homem que está sofrendo há 38 anos. E o Senhor Jesus, ele tem a faixa etária de 30. Então, somente o Senhor Jesus passou ali muitos períodos da sua vida e aquele homem já estava enfermo. E o Senhor Jesus, neste momento agora, ele passa perto deste homem, só que era o dia dele. É interessante porque o Senhor Jesus não cura os outros enfermos, Jesus cura apenas aquele homem, mostrando para nós que o Senhor Jesus decide fazer o milagre da forma que ele quer, do momento certo que ele acha melhor. Isso mostra a sua divindade, isso mostra a sua autoridade diante das enfermidades e da própria humanidade. O texto apresenta Jesus entrando e vendo inúmeros enfermos e o Senhor Jesus curando apenas um, porque existe um momento certo das coisas acontecerem. A Bíblia nos apresenta em outras ocasiões, e nós já vimos isso no Evangelho de Mateus, por exemplo, em que o Senhor Jesus decidiu curar a todos. Então, é do critério de Deus, é do critério de Jesus, se ele cura ou não, se ele age ou não, se ele opera ou não, se ele transforma ou não, se ele vai entrar ou não com aquela ou aquilo que nós precisamos. O fato é que nós devemos clamar sempre, nós devemos pedir sempre, nós devemos apresentar sempre em oração, mas é da responsabilidade dele, é ele que decide,
é dele que sai isto, se ele vai operar ou não. Nós não ensinamos que as pessoas podem apertar Deus na parede e dizer que Deus é obrigado a fazer aquilo ou aquilo. Nós não cremos nesta teologia. Nós cremos que Deus opera em nós a vontade dele, que é perfeita, é agradável e é boa. E Deus, então, ele nos ajuda. E se ele não operar, ele vai nos dar suporte para passar naquela situação. Deus não nos abandona. O fato de Jesus não nos curar, muitas das vezes, não é ausência dele. O fato de Jesus não nos curar não é ausência dele. É simplesmente um processo que ele não vai realizar, mas isto não significa que ele te abandonou, ou que ele nos abandonou, ou que ele nos deixou ou nos desamparou. Deus vai nos dar suporte para passar pela enfermidade. E o Senhor Jesus mostra isso aqui claramente. Na perspectiva de Jesus, eu vim apenas para curar este homem e eu estou saindo com a missão cumprida. Esta é a primeira lição e muito interessante. A segunda lição é o ato deste homem de levar a cama. Isto é interessante porque é nesta cama que ele fica deitado 38 anos e é com esta cama que ele sai dali. Isto mostra para nós que é aquilo que às vezes nós usamos como objeto necessário, Deus pode mudar aquela situação, mudar aquele cenário e esse objeto agora não ser mais necessário nas nossas vidas. O Senhor Jesus pode fazer em nós mudanças extraordinárias, nos transformar por completos, tendo em vista que nós já vimos aqui a transformação da água e do vinho. E aqui nós temos este homem que depende da cama, mas agora é a cama que depende dele. É ele que está levando a cama. E de uma forma profética eu digo isso, que aquilo que você está utilizando de forma obrigatória, você vai conseguir carregar isso sozinho, você vai conseguir vencer isto, e isto que hoje é necessidade sua, já não vai ser mais, em nome de Jesus. Receba esta palavra. E nós também vemos a terceira lição, porque o tempo já se esgota, que é a conversa de Jesus com este homem, que é aquele momento em que Jesus diz: olha, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Parece que o Senhor Jesus olhou para aquele homem e viu a necessidade da alma dele. Veja que Jesus o colocou em pé, mas o Senhor Jesus vai atrás dele para falar agora com a alma. O corpo não peca, mas a alma peca. E então o Senhor Jesus diz: olha, tome cuidado, não peques para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior que ficar 38 anos paralítico? Pior do que ficar 38 anos paralítico é perder a salvação. Por isso o Senhor Jesus, ele dá esta lição para ele: não peques. E nós vamos ver isso ao decorrer do Evangelho de João, que a preocupação de Jesus era a salvação da alma. O Senhor Jesus curava o corpo físico, mas o Senhor Jesus queria também curar a alma daquele homem, e por isso fica então esta repreensão: não peques para que não te suceda alguma coisa pior. Diante desse texto, então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele opera da forma em que ele quer, e que é necessário nós termos fé para crer em sua palavra. E o Senhor Jesus, ele está preocupado não só com o nosso físico, não só com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde espiritual, que é tão valiosa.
Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua bênção e a Tua proteção, pedimos que o Senhor nos dê um sábado abençoado, fique com os Teus filhos, dê auxílio, suporte e força, abençoe, Senhor Deus, a cada um, seja conosco em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e eu te espero aqui no próximo vídeo.